Bem-vindos ao meu castelo. Um ótimo Halloween a todos. Hoje é a noite que todo o mal está solto no ar. E nada melhor e mais propício para um dia como este. Vamos nos enterrar na história do Drácula. Drácula. Esta história aqui escrita em 1897 pelo autor irlandês Bram Stoker trouxe ao mundo um dos maiores personagens já criados. Algo que vemos em todas as mídias, um vampiro aristocrático, bem afeiçoado e educado, geralmente chamado de Conde Drácula. O livro tem seu protagonista, Jonathan Harker, um advogado que é convidado para ir até a Transilvânia para ajudar um senhor conde a comprar uma casa na Inglaterra. Até aí parece tudo bem, mas logo nosso amigo Jonathan pensa diferente. Receio ser a única alma viva neste castelo. Dormi apenas algumas horas. Quando acordei, vendo que não conseguiria mais pegar no sono, levantei-me. Prendi na janela meu espelhinho. Estava começando a fazer a barba, quando senti uma mão sobre meu ombro. Bom dia. Soou cavernosa a voz do conde. Levei um susto. Afinal, não o tinha visto entrar. O susto fez com que me cortasse ligeiramente com a navalha. Todo o aposento atrás de mim estava refletido no espelhinho, menos o conde. Inacreditável. Voltei a olhar para o espelho, pois deveria estar enganado. Mas não havia erro. O homem estava junto a mim. Podia vê-lo sobre meus ombros, mas sua imagem não se refletia no espelho. Percebia todo o quarto projetado atrás de mim, mas não havia sinal do conde no espelho. Isso me assustou. Senti-me inquieto ao lado desse homem. Percebi que meu corte sangrava um pouco e que o sangue escorria pelo pescoço. Larguei a navalha e virei-me para procurar alguma coisa para estancar o ferimento. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos brilharam com uma fúria demoníaca. Ele estendeu as mãos para agarrar-me o pescoço. Afastei-me dele e sua mão tocou as contas que seguravam meu crucifixo, aquele que havia ganhado da dona do Hotel Coroa Dourada em Bistritz. Aquilo produziu uma mudança instantânea no conde, fazendo sua fúria desaparecer rapidamente. Cuidado para não se cortar. Nesta região é mais perigoso do que pensa. Depois, agarrando o espelhinho, prosseguiu. E foi este maldito objeto o causador de tudo. É um ridículo instrumento da vaidade humana. Suma com ele. Abrindo de súbito a pesada janela, atirou meu espelho, que se fez provavelmente em 1000 pedaços nas pedras do pátio, muito embaixo. Em seguida, retirou-se tão rapidamente quanto surgiu, sem dizer mais uma palavra. O mistério e o medo que é perpetuado no início do livro é agoniante. Consegue até mesmo sentir o olhar da fera sobre si. E as cartas que Jonathan envia à sua futura esposa mudam o foco rapidamente de saudades de sua amada para um pedido de socorro. Este livro é tão bem escrito que é de impressionar os olhos daqueles que ousam lê-lo. Algo tão interessante desta obra é que a história é transmitida por cartas de cada personagem, sempre é a carta de um para outro, e até as notícias locais. Isso é diferente e ajuda ainda mais a história a ficar mais verídica, e a quem ler ter temor pelo fim da vida de cada um dos personagens. Os sentimentos revelados dessa forma trazem humanidade nas folhas. Eles riem, amam, gritam, choram e morrem. O livro é de uma cultura de literatura gótica, o estilo de livro mais de terror e horripilante que existe. É uma história epistolar, passada apenas por cartas, notícias e diários. O livro é por um bom tempo calmo, sem muitos momentos de ação, mas isso muda quando um personagem que provavelmente você conhece, o famoso Van Helsing. Isso mesmo, este personagem é originado deste livro. Hoje é muito visível na mídia um matador de vampiros chamado Van Helsing, é inabalável, mas não é bem assim. Ele é mais humano nas páginas. Outro personagem que perpetua na história é Mina Monroe, esposa de Jonathan Harker. Ela, por ser mulher, nessa história muitas vezes vemos ela sendo subjugada ou colocada de fora de assuntos e longe do perigo, onde moças não poderiam ficar. Mas mesmo assim, ela se torna uma personagem formidável e ela faz a história andar em muitos momentos, que são concretizados por ela.
Mesmo que o livro venha de uma época mais machista, Mina Murray não ficou quieta nestas folhas. Algo incrível sobre este livro é como ele conseguiu entalhar em nossas mentes como um vampiro charmoso, elegante, eloquente e vividamente sexual e voluptuosos. E suas habilidades como rapidez, força, controle com as criaturas da noite, mudança de forma, virar fumaça ou morcego, rejuvenescimento, hipnose e sedução. Sim, nessa história, quando ele usa sua sedução, ele basicamente nem precisa atacar a vítima. Ela mesma se aproxima, quase que voluntariamente, e o deixando saciar sua sede. Geralmente, é mais fácil disso acontecer quando estão quase dormindo. Aquele momento que sonham acordados, assim no outro dia não sabem se foi real ou não. Cuidado na hora de dormir. 16 de maio. As 3 damas do castelo. Rogo a Deus que conserve minha saúde, pois é tudo o que me resta. Enquanto estiver aqui, minha única esperança é não enlouquecer. Estou começando a entender melhor certas coisas que tinham me intrigado. Esta noite, resolvi voltar aos aposentos sombrios da ala sul. Cansado, acomodei-me de modo a me deleitar com a bela vista. E creio que adormeci. Tenho a impressão de ter cochilado, apesar de ter a sensação de tudo haver sido tão real que não posso acreditar que estava dormindo. Não estava só. Iluminado pelo luar, pude ver minhas pegadas pelo piso empoeirado do quarto. Mas, do outro lado do aposento, apareceram 3 jovens mulheres, provavelmente damas da nobreza pelas maneiras e modo de trajar. Pensei tratar-se de um sonho, pois embora o luar as alcançasse, não formavam sombras no chão. Aproximaram-se de mim, olharam-me durante algum tempo e sussurraram algumas palavras umas para as outras. 2 eram morenas, com narizes aquilinos como o do conde e grandes olhos escuros e vivos, avermelhados, em contraste com a palidez da noite. A outra era loura, de olhos cor de safira. Tive a impressão de conhecer aquele rosto, mas não pude lembrar-me nem de onde nem de quando. Todas as 3 possuíam dentes branquíssimos, que brilhavam como pérolas, em contraste com a cor de rubi dos lábios. Entorpecido, sentia desejo e pavor. Tinha vontade de que me beijassem. Não devia escrever isto, pois algum dia Mina lerá essas notas e ficará magoada. Mas é a verdade. Continuei imóvel, olhando entre as pálpebras quase fechadas, na agonia de uma deliciosa expectativa. A moça loura avançou e debruçou-se sobre mim. Pude sentir o contato suave de seus lábios na pele do meu pescoço e a dureza de 2 dentes aguçados ali pousados. Fechei os olhos e esperei, com o coração aos pulos. Naquele instante, tive a sensação de que o conde estava presente. Abrindo os olhos, pude observar sua rude mão agarrada ao pescoço da moça loura. Seu rosto demonstrava uma fúria que nunca imaginei, mesmo em demônios. Sem exageros, seus olhos faiscavam. Seu rosto aparentava a palidez da morte. Estendendo ferozmente os braços, arremessou a mulher para longe e levantou os braços para afastar as outras 2, exatamente como o guia. Ou ele mesmo fez com os lobos na noite em que cheguei ao castelo. Como se atrevem a tocá-lo? Como ousam lançar os olhos sobre ele, apesar de minha proibição? Afastem-se. Este homem me pertence. Cuidado com o que fazem com ele, ou terão de ajustar contas comigo. Você nunca foi capaz de amar alguém. Desafiou a moça loura, soltando uma gargalhada. As outras a acompanharam e gargalharam com tanta intensidade que quase desmaiei ao ouvi-las. Depois o conde virou-se para mim. Eu também sou capaz de amar. E voltou-se novamente para as 3 mulheres. Prometo que quando eu não precisar mais dele, vocês poderão fazer o que quiserem com ele. Agora saiam. Não temos nada para esta noite? Perguntou uma das mulheres, apontando para o saco que o conde atirara no meio da sala e que se movia, como se houvesse um ser vivo lá dentro. O conde fez um sinal com a cabeça. Uma das mulheres precipitou-se sobre o saco e o abriu. Se meus ouvidos não me enganaram, ouvi gemidos e vi horrorizado uma criança esperneando. As 3 mulheres saíram pela janela carregando o saco em movimento. Depois disso, perdi os sentidos. Os vampiros, além de todas as habilidades, também possuem as fraquezas características, como o alho, a cruz e a hóstia, que os afasta facilmente. O sol também eles abominam, é claro. E a boa e velha estaca de madeira, a única maneira de acabar com essas feras demoníacas.
Sobre a história em si, é baseada em algumas coisas reais sobre o próprio Drácula. Sim, ele existe, ou melhor, existiu. O nome dele é Duque Vlad, príncipe da Valáquia. Seu nome Drácula era o nome por causa de seu pai. O nome do seu pai era Vlad Dracul, traduzido era Vlad o Dragão. Era da cavalaria que ele fazia parte, em homenagem a São Jorge, que matou um dragão. Vlad o Empalador. Ele costumava empalar seus inimigos, que eram colocados em lanças e deixar morrendo enfincados para que todos o vissem. A fama era tanta que o conde ganhou um apelido, Tepes, literalmente empalador em romeno. A crueldade do conde, que seus inimigos políticos ajudaram a propagar, serviu de inspiração para o escritor irlandês Bram Stoker. Drácula foi publicado originalmente em 1897. E hoje, em número de publicações, só perde para a Bíblia. Assim, mais de 400 anos depois de morrer, Vlad Tepes virou celebridade graças ao seu alter ego literário. E sua história já transcorre há muitas décadas neste mundo, e acho que jamais irá parar. A cultura pop consome este símbolo de todas as formas, com canções, filmes, tatuagens, e modifica um corpo em homenagem. Este é o final da noite. O dia se aproxima. Agora irei me deitar. Pode ficar à vontade. Pega um livro, leia. Apenas cuidado com as páginas, para não se cortar, porque aqui é mais perigoso do que parece.